Continuando, vamos para a dica 2. Paramos na dica 1 na videoaula passada, né? Então vamos lá. Dica 2, hein? Olha só. Dica 2 para nomes geográficos. Deixei essa musiquinha, né, que é cantada desde o ensino fundamental, você vai lembrar, se você não aprendeu, sua professora te ensinou. Ou somente um bordãozinho aí que vai ficar na sua cabeça, né? Quem vai a, volta dá, crase haverá. Quem vai a, volta de, crase para quê? Aí tem gente que canta de diversos jeitos, né? Quem vai a, volta dá, crase haverá. Quem vai a, volta de, crase para quê? E tinha outros... Nossa, cada professora minha tinha um ritmo. Você pode colocar o seu jeito que você quiser, tá? Mas é importante não esquecer isso, porque ajuda sim, ajuda bastante saber disso, para os nomes geográficos, tá bom? Olha só, se você não sabe, né, está falando de uma cidade, de um país, de um estado, você não sabe se vai haver a presença da crase ou não, lembre desse macete. Olha só, vou à França. Você não sabe se vai ser craseado ou não, né? Então você usa o macete. Volta da França, né? Se você volta da França... Nossa, gente, eu tô demais. Quem vai à volta da... Não tinha esse acento. Desculpa, gente. Gente, eu vou pegar o ritmo, tá? Primeira semana, por favor, me perdoem. Mas assim, o importante é que eu já tô alertando vocês aqui que tá errado, tá? A tia tá doida. Então, olha só, vou à França. Eu não sei se tá craseado, se é craseado. Então, eu faço esse esqueminha. Volto de França ou volto da França? Volto da França, né? Então, temos aí a presença de artigo e de preposição. Então, logo, vou à França, aceita a preposição e aceita artigo, vou à França, como se fosse, né? Então, ela é craseada, ok? Vou a Paris. Poxa, eu não sei se tem crase. Faço o esqueminha. Volto da Paris ou volto de Paris, né? De Paris, como a gente fala. Volto de Paris, né? Volto da Paris na sexta-feira. Não dá, né? Então, volto de Paris. Então, você vê que nesse caso, Paris não vai aceitar o artigo a antes, né? Então, se ele não aceita, não tem a mais a, tá? Não tem artigo a mais preposição a, certo? Então, vou a Paris sem crase, ok? Aqui, substitua o a ou as por para a também. Se o certo for para a, usa a crase. Exemplo, foi à França. Meu Deus, eu não sei se há crase. Você pode substituir, né, e para a. Se der certo, foi para a França, então você vai crasear, porque temos então presença de preposição mais artigo, certo? Então estão fundidos aqui, se estão fundidos, receberá o acento indicador de crase, ok? Outro exemplo, fui a São Paulo. Fui a São Paulo, vamos aí usar o macete para a, né? Fui para São Paulo, tem como? Não, né? Ele não vai aceitar, ele vai aceitar só a preposição, ele não vai aceitar o artigo, então fica fui para São Paulo. Ora, se ele aceita, né? São Paulo aceita somente a preposição, então não tem porquê, né, você colocar a crase aqui, porque não há preposição mais artigo, há só a presença de preposição nesse macete, ok? Ainda na dica 2 para lugares geográficos. Se o D se transformar em da, há crase. Se o D não se alterar, não usa crase. Retornou à Argentina. Não sei, professora, se usa crase. Então vamos lá, usa esse macete, deu da. Volto da Argentina. Volto de Argentina. Então, dá certo, voltou da Argentina, né? Fulano voltou da Argentina. Ela voltou da Argentina. Então, aceita o da, né? Preposição mais artigo, então eu posso crasear. Retornou a Roma.
retornou da Roma ou retornou de Roma? Usamos retornou de Roma, certo? Então, ele não aceita o da, ele não se altera, porque retornou de. Então, logo, não temos aí o artigo a. Então, vamos usar a preposição a mais o artigo a, né? Temos só o artigo, retornou a Roma. Então, fica aí sem frase, tá bom? O uso do para a, também aqui, para coisas, né? Ele entregou as chaves à moradora. Como a gente sabe, a gente usa a frase para palavras femininas, né? Então, olha só. Ele entregou as chaves à moradora. Puxa, eu não sei se eu vou frasear. Tá escrevendo lá para um colega, para alguém. Então, você substitui com para a. Ele entregou as chaves para a moradora. Ora, se aceita a preposição mais artigo para a moradora, logo teremos um a fraseado, ok? Também usamos a crase, meninos, em locuções adverbiais femininas, ok? Locuções que indicam tempo, modo e lugar. Você já sabe o que é um advérbio. A locução adverbial é composta de duas ou mais advérbios, ok? Então, quando há a presença de dois ou mais, que seja feminino, que indique tempo, modo e lugar, você vai usar sim a crase, tá bom? Exemplos: às vezes, às pressas, à risca, à noite, à direita, à esquerda, à frente, à maneira de, à moda de, à procura de, à mercê de, à custa de, à medida que, à proporção que, à força de, à espera de. Pode ter mais alguns, tá? Mas é assim, analisou, é uma locução adverbial feminina, está indicando tempo, está indicando modo, está indicando lugar, então você vai frasear. Às vezes tem insônia, ela saiu às pressas, ele saiu às pressas. Quero seguir à risca esse protocolo. À noite irei trabalhar, eu estudo à noite, tá bom? São exemplos. Ele virou à direita, vire à direita, ok? São locuções adverbiais, certo? Aqui só para fixar o que é locução adverbial, tá? Locução adverbial representa a expressão formada por duas ou mais palavras que exercem função adverbial. Os advérbios são palavras invariáveis, tá? Para quem estava perdido aí, gente, o que é advérbio mesmo? Olha só, advérbios são palavras invariáveis associadas aos adjetivos, aos próprios advérbios e aos verbos, indicando as circunstâncias da ação verbal, como lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Desse modo, a locução adverbial recebeu a combinação entre preposição mais artigo mais adjetivo ou preposição mais artigo mais advérbio. Igual aqui, né? As pressas é o modo, né? É a locução adverbial de modo. À esquerda, à direita é uma expressão adverbial de lugar, certo? À frente, de lugar, e assim por diante, tá bom? À noite, de tempo, tá bom? Exemplo. É isso. Temos também a crase, meninos, em a moda e a maneira, certo? Então, sempre que vocês forem usar a moda e a maneira, saibam que é craseado, tá bom? As expressões a moda, a maneira, desde que sejam locuções adverbiais, provocam o fenômeno da crase, mesmo estando subentendidas e antes da palavra masculina. Vocês viram que ela estava lá também na classe de locuções adverbiais femininas, e aqui eu explico mais um pouquinho para vocês. Usa-se crase quando se pode entender a moda de, como é o caso de bife à milanesa. Na verdade, é bife à moda de Milão, certo? Nós só colocamos, né, de forma menor aí a expressão bife à milanesa. Bife à portuguesa, bife à moda de Portugal, ok? Poesia a Camões. Quem lembra aí de Lusíadas a Camões? do Luiz Camões? É isso, bife a Camões. Ah, mas Camões é masculino, professora. Poxa, gente, olha, eu coloquei aqui também. Ele tá invertido. Desculpa, eu não tinha visto. Mas Camões é masculino, é o Luiz Camões, professora. É o quê? Mas a gente sabe que está incumbido aqui, né, que está embutido, é a maneira de Camões. É como se eu estivesse dizendo poesia à maneira de Camões, certo? Então fica fraseado, tá bom? É só analisar dessa forma. Uso da crase em aquele, aquela e aquilo. É simples.
Por exemplo, você quer saber se é aquele craseado, se é aquela craseado. Você pode substituir por este, tá bom? Cheguei àquele lugar. Se der certo, cheguei a este lugar, então vai ter crase, tá bom? Substitui o pronome aquele por a este, se mantiver o sentido, vai crase. Tranquilo, não é? Na tabela. Isso serve para tudo, viu, gente? Aquele, aquela, aquilo, que eu coloquei só exemplo de aquele aqui. Ocorre crase quando há junção da preposição a mais artigo a, certo? Olha só. Pedi o livro à professora, como no primeiro exemplo lá. Quem pede, pede a alguém. Pedir ao professor. Quem pede, pede a alguém. Então, nós podemos ver que há junção de preposição mais artigo, certo? E também para você ter certeza, o que eu falei? Usa o macete da palavra masculina. Substituiu professora por professor, palavra masculina. Pedir ao professor, viu que foi modulado a preposição mais o artigo? Então, se ficou ao, passando para o feminino, também será da mesma forma. Pode frasear, tá? Diante de nomes de lugares que admitem o artigo a, vou à Bahia nas férias. Quem vai a, né, volta da frase haverá. Então, se você pode substituir, né, usar o macete, volto da Bahia. Você pode ver que aceitou o artigo a, então colocamos a crase. Antes da palavra distância, quando especificada, meninos, por exemplo, fique a distância de 10 metros, está incluído que eu preciso da distância de 10 metros, certo? Você falar mantenha a distância, quero a distância, não fraseia, tá? Porque não está especificando a distância, então não precisa. Somente fraseie a distância quando essa distância for especificada, ok? Na indicação de horas, as horas exatas, tá? Saio às 18 horas, saio às 6 horas. Expressão a moda de, a maneira de. Acabei de falar agora, né? Bife à milanesa, bife à moda de Milão. Então, eu vou frasear. Opções adverbiais femininas de tempo, modo e lugar. Sairemos à noite, os alunos sairão às pressas, vire à esquerda. À medida que, a proporção que também nós usamos, tá? Ficamos melhores à medida que envelhecemos. Realmente é verdade, né? Então, fraseamos, tá? A medida, a proporção. Também há, meninos, casos facultativos da crase, tá? Do uso da crase, porque nós vimos aqui situações que não usamos a crase, situações que usamos a crase, que temos que usar, e há situações em que você pode usar ou não, tá bom? Então, quais são esses casos, né, que são facultativos? Antes de pronomes femininos, por exemplo, só contei o segredo à minha mãe. Pode ser tanto fraseado quanto não fraseado, ok? Antes de nomes de mulheres, eu me referi a Amanda. Você pode sim frasear ou pode não frasear, tá bom? Depois a palavra até, quando a palavra for feminina, ok? Fomos até a praça, fomos até a praça. Quem vai a algum lugar, mas como tem a palavra até, ela é facultativa, tá? Depois que quando ela aparece depois da palavra até. Observação, muito importante. Meninos, nunca use crase antes de pronomes, mas se for o caso de dona, senhora e senhorita, você pode sim usar a crase, tá? É admitido o uso da crase antes de dona, senhora e senhorita, tá? Acho que esse é o último. Crase antes de horas, certo? Há apenas um caso em que o acento grave deve aparecer, quando queremos indicar uma hora exata. Então, olha só, retornaremos às 2 horas. Às 7 horas inicio o meu plantão. Conto com vocês às 8h30. Estarei lá às 2 horas, certo? Então, vocês viram que eu tenho um horário específico, que eu tenho uma hora exata, então você pode usar. Assim, se for um horário, né, em que eu quero falar que tem ideia futura, né, a gente não vai usar a frase, igual estarei lá daqui a 2 horas. Você especificou um tempo, né? Observa que você especificou um tempo e colocou no futuro. Você não indicou uma hora exata, certo? Por fim, quando falamos do passado, usamos o verbo haver. Isso é crucial, meninos. A diferenciação do verbo haver com o artigo fraseado ou não, tá bom? Estou aqui há 2 horas, ok?
estou aqui há 2 horas, a gente pode ver que é um tempo decorrido, então nós vamos usar H mais A, tá? Quando não usar o acento grave no indicativo de horas, há 5 preposições que não permitem a utilização de crase para indicação de horas. São essas: até, após, desde, entre e para, tá? Se você for indicar um horário, se alguém escreveu um horário para você e antes, tá, do horário, empregar essas preposições, até, após, desde, entre e para, não vai crasear, tá? O as não vai crasear, tá? Retornei após as 17 horas. O passeio está marcado para as 8 horas. Estou esperando desde as 15 horas. Sairemos de São Paulo entre as 14 e as 18 horas. O supermercado fica aberto até as 10 horas. Vocês observam? Essas palavras que estão em vermelhinho aqui, que estão em evidência, vocês estão vendo que já tem uma preposição? Ora, se já está aplicada uma preposição, a gente sabe que é fusão da crase, né? Que a fusão do artigo da preposição resulta na crase, e que já está evidente a preposição, então você não precisa, tá? Então, depois dessas 5 preposições, se você for indicar horas, não precisa, não deve colocar a crase, tá? O acento indicador de crase. Gente, eu espero que tenha sido clara, espero que tenha ficado legal. Que eu sei que não é tão assim, não é que é difícil demais, é porque são muitas coisinhas, né? Mas se você prestar bastante atenção, vai impregnar assim na sua mente, tá? E vai dar pra você saber, e sempre que empregar, que falar, observar o que você tá falando, o que você tá escrevendo, e exercitar o emprego correto, que logo você vai ficar fera aí, sem dúvida, tá bom? É isso, meninos. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil.